Mateus capítulo 13. Versículo 36. Veja aí, tranquilo? Graças a Deus, gente, desculpa aí, perdão aí pelo horário. Não, tranquilo. Eu não tenho uma Gilda que eu estou falando com vocês já. Bem-vinda, Gilda. Obrigada. A esposa está aí com a gente. A honra e glória do Senhor. Amém. Muita luta, tá, gente? Muita luta. Pensei que não ia conseguir chegar, mas Estamos aí. Amém. estamos aí. Maravilha. Bom que você veio. É bom te ver. Irmãos, queria fazer uma pequena recapitulaçãozinha do que a gente está vendo, né? Porque são assuntos que são ligados, estão concatenados, né? Então é bom a gente sempre não perder o fio da meada, né? Que a gente está vendo. Nós estamos no capítulo 13, vendo essas 7 parábolas proferidas pelo Senhor, né? E como nós temos visto, essas parábolas são parábolas proféticas. Elas apontam para a história da igreja. Então, essas parábolas têm uma maneira de ser interpretada. É nesse ponto que nós estamos tocando, né, nessas parábolas. Nós já vimos as 4 primeiras, que é a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e do fermento. Nós vimos essas 4 parábolas. Vou bem devagar para ficar bem... E essas parábolas, elas nos falam da história da igreja, reforçando bem esse ponto, né? Só que elas nos mostram não só uma realidade do que seria o reino dos céus, do que seria a igreja, mas ela quer nos alertar, essas parábolas querem nos alertar também daquilo que é a aparência de reino, ou seja, aquilo que parece ser, mas verdadeiramente não é. Estou fazendo essa recapitulação porque alguns irmãos não estiveram aqui na semana passada, na outra semana, né? Então essas parábolas nos mostram aquilo que parece ser o reino, mas verdadeiramente não é, só tem uma aparência externa, mas não tem uma realidade interna, né? Então, na primeira parábola, quem foi o semeador que semeou a palavra do reino? Foi o próprio Senhor, né? Então, a parábola do semeador, ela acontece no momento histórico, enquanto Jesus está aqui nessa terra. Ele é o semeador que, naquele momento, na nação de Israel, estava semeando a semente que ele mesmo diz que é a palavra do reino. E ele dá exemplo de 4 tipos de terreno, né? Da beira do caminho, entre as rochas, entre os espinhos e a boa terra, né? Mostrando que a nação de Israel, naquela pregação do Senhor, quando ele começa a pregar que o reino dos céus está próximo, arrependei-vos, apareceram aqueles 4 tipos de solo. E somente um tipo de solo que deu fruto. Essa parábola aconteceu enquanto Jesus estava aqui na terra ministrando a sua palavra, no seu ministério. Já a segunda parábola do joio acontece no momento histórico, ainda o Senhor estando aqui na terra. É aquela comissão de Mateus no final, quando ele envia os seus discípulos: pregai a todas as nações. Então agora a semente na segunda parábola já não é a palavra do reino, mas se a gente for ver aqui, como está escrito, a semente na parábola do joio, quem são? São os filhos do reino agora. Na primeira parábola, a semente era a palavra do reino. Na segunda, são os filhos do reino que são enviados, né? Essa semente que frutifica. E eles são enviados pelo Senhor naquela grande comissão. E por todas as nações, pregando o evangelho, curai, e os sinais vão seguir aqueles que crerem, né? Então, esse é o momento histórico da segunda parábola. É o momento quando o Senhor envia, diz para eles permanecerem em Jerusalém, que ali eles vão ser revestidos pelo Espírito Santo. Esse é o momento da parábola, da segunda. E fala também que o inimigo semeou
o joio no meio do campo também, né? E a gente pôde explicar o que significou aquele momento histórico do Senhor plantando o trigo e do inimigo plantando o joio, né? O joio parece com trigo, mas não é. Tem aparência de trigo, mas não é. São filhos do maligno. E já falamos disso também, só estou fazendo uma recapitulação. Então nós avançamos no momento histórico. E entramos na parábola do grão de mostarda, onde muitos interpretam essa parábola como algo positivo. Mas um grão de mostarda, que é uma hortaliça, Jair está aqui para nos ajudar, né, Jair? Ela não se torna uma árvore. A mostarda é uma hortaliça. Quando ela vira uma árvore, quer dizer que houve uma mudança genética nessa semente. A semente não está pura, porque a semente pura de mostarda não vira uma árvore. Houve alguma alteração nessa semente, porque o Senhor em Gênesis criou cada árvore segundo a sua espécie, cada semente dando a árvore e o fruto segundo a sua espécie. Então uma hortaliça, que é uma mostarda, não pode virar uma árvore, mas aqui na parábola ela vira uma árvore. Então nós explicamos que é um crescimento anormal do reino de Deus, que iniciou, em qual momento histórico, irmãos, que iniciou? Essa parábola do grão de mostarda. Esses irmãos estão afiados. Qual foi o momento histórico onde isso começou a acontecer? Tem a ver com o Papa. Tem a ver mais ou menos com isso aí. Agora me fugiu. Esclareceu, né? Como? Constantino, nessa época. O Simar está afiado. Foi naquela época de Constantino, século IV, onde aquelas perseguições foram encerradas, terminaram, e Constantino disse que agora a religião cristã seria a religião oficial do império, né? Então ali houve um crescimento anormal do reino dos céus, porque começou a haver eu não sei se eu vou conseguir falar a palavra, institucionalização, consegui. Uma institucionalização da igreja. Porque Constantino era o imperador. O imperador dizendo que agora a religião cristã era a que ele seguia, era a religião oficial do Império Romano. Quem não queria ser cristão naquela época? Todo mundo queria ser cristão. Pô, o imperador eu quero ter as bênçãos do imperador. Então começou a haver um crescimento anormal do reino dos céus, e isso tinha uma aparência de reino, ou seja, aquele grão de mostarda, aquela hortaliça, virou uma árvore. E agora todo o Império Romano era, entre aspas, cristão. Né? Mas sabemos que ali nem todo mundo era cristão verdadeiro, nascido de novo. As pessoas se tornavam cristãs por conveniência, né? Então não havia um verdadeiro nascimento, um segundo nascimento. Então, esse foi o momento histórico da terceira parábola do Senhor. Então, o que a gente está vendo, irmãos? Houve o início do plantar, do semear do Senhor, mas ao longo da história houve uma degradação do reino dos céus. O reino dos céus começou a se degradar. Aquilo que se chamava cristandade não reteve a realidade do reino. Não reteve aquilo que a gente viu nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte. Né? Aquela verdade interior. Mas havia só uma aparência exterior, uma prática exterior daquilo que aparentava ser o reino, né? Pega um pouquinho de água aqui. Copo aqui. Então avançamos mais um pouquinho, irmãos. Chegamos na quarta parábola. A parábola do fermento que foi misturado em 3 medidas de farinha. Vimos que o fermento na Bíblia sempre tem uma conotação negativa. O fermento significa corrupção, significa pecado, significa algo que apodrece, né? Então, nunca essa parábola poderia ser interpretada de forma positiva.
Alguns interpretam que a parábola do fermento, sendo colocado em 3 medidas de farinha, significa o crescimento do reino dos céus, que o Senhor está tomando toda a terra, está crescendo, está avançando. Mas nós não achamos em nenhum momento na palavra o fermento como algo positivo. Paulo diz lá em Coríntios para colocar fora todo o fermento. Coloca fora todo o fermento para que sejais nova massa. E nós vimos nas festas de Israel, que fala lá em Êxodo, em Levítico também, aquela festa das primícias, que vinha festa dos pães ázimos, que vinha depois da festa da Páscoa, onde todo o fermento deveria ser tirado da casa. E aquele que fosse achado com fermento dentro de casa, irmãos, seria extirpado da nação de Israel. Então, como que nós vamos chegar nessa parábola agora, onde uma mulher, e nós vimos quem era essa mulher, que pegou fermento e juntou em 3 medidas de farinha. Ou seja, a degradação do reino dos céus já se iniciou quando o joio foi plantado no campo. Aí já iniciou. Um início de degradação. Quando os homens dormiram, ou seja, não vigiaram, os apóstolos morreram, os pais da igreja não vigiaram, e começou a entrar muita heresia na igreja. Já começou aí. E a degradação teve mais um avanço com Constantino, quando o Império Romano adotou a religião cristã. E nessa quarta parábola do fermento, mais uma degradação, mais um avanço da degradação. Essa massa, que é o trigo, que estava puro, foi misturado com fermento. Ou seja, na parábola do grão de mostarda, o reino dos céus foi afetado na sua aparência exterior, digamos assim. Aquela árvore frondosa, que tinha vários ramos, e as aves do céu, que são malignos, como o Senhor interpretou na parábola do semeador. Essas aves que vinham fazer ninho nessa árvore, é o maligno. Então, essa aparência exterior do reino foi degradada. Essa árvore frondosa, cheia de ramos, fala de um sistema de governo. Foi ali que começou a aparecer a diferença de clero e leigos. Começou ali. Agora, tem uma elite agora que conhece a palavra e tem vocês que não sabem nada. Tem que escutar a gente falar. Né? Começou a ver essa diferenciação. Uma coisa externa, né? Uma coisa mais de governo da igreja. Mas essa degradação avançou, irmãos. Avançou quando esse fermento é colocado nessa medida de farinha. O que quer dizer isso? A degradação já não é mais exterior, mas é interior. A doutrina em si foi danificada. A doutrina da palavra foi misturada com fermento. Foi misturada com filosofia. Foi misturada com ideologia. Então agora o reino dos céus, essa aparência de reino, que o Senhor quer nos alertar, para que nós não sejamos enganados por aquilo que nós vemos e achamos que é cristão, achamos que é cristandade. Essa doutrina agora foi corrompida. A palavra agora não está mais pura. Ela está misturada com paganismo. Ela está misturada com ideologia. Está misturada com filosofia. Está misturada com sofismas, irmãos. Então a gente vê a degradação do reino dos céus. E os líderes da igreja católica agora, eles usam aquela mitra, né? Aquele chapéu que tem, parece uma boca de peixe, né? Padres católicos usam isso. Mas quem é que usava a mitra, irmãos? Quem é que usa essa mitra? São os pagãos. A religião pagã da antiguidade usava essa mesma mitra. Os judeus também, sacerdotes, usavam a mitra. Mas o que nós temos a ver com isso, irmãos? O que nós temos a ver com o paganismo e com o judaísmo? Né? Nós fomos retirados das nações. O Senhor fez uma nova aliança conosco. Nós não temos nada a ver com isso. Mas o inimigo conseguiu avançar na degradação, não só da igreja em si, como governo, mas também da doutrina. E a gente viu aquele alerta que Paulo fez, né?
para os presbíteros em Éfeso: ó, tenha cuidado, porque depois da minha partida eu sei que do meio de vós surgirão lobos e que carregarão muitos atrás de si. Então vigiem. Mas os lobos vieram, né? Isso começou lá atrás, irmão. Esse foi o momento histórico. E o momento histórico do fermento foi qual? Foi o estabelecimento da Igreja Católica Romana. Foi quando a igreja foi estabelecida, porque essa mulher, fala de Jezabel, como nós vimos em Apocalipse, né? Que ela incitava ali os filhos a sacrificarem e a se prostituírem com outros ídolos. Então, o momento histórico é o momento da Igreja Católica estabelecida. É até um contrassenso, né? A palavra católica quer dizer o quê? Universal. Mas a igreja se intitula católica, ou seja, universal, mas romana, local. Não tem sentido, né? Uma coisa que é católica ser romana. Ou é católica ou é romana, né? Então a própria nomenclatura já está errada, né? Então esse é o momento histórico, irmãos. E agora eu queria avançar um pouco mais. Não sei até quando eu vou conseguir avançar, mas vamos avançando. Por quê? Porque agora tem uma diferença. Nós vimos a degradação do reino dos céus, daquilo que é chamado reino. Porque o que o mundo vê, irmãos? O mundo ele não vê a realidade do reino, né, irmão Vitor? O mundo ele não consegue ver a realidade. O que o mundo vê é a aparência do reino. Isso ele vê, tá aí, ó. A gente, na rua onde a gente mora, uma rua mais embaixo, a gente chama da Rua das Igrejas. Irmão. O que não falta na rua é igreja. Cada esquina tem uma igreja com um nome diferente, né? Tem católica, tem assembleia, tem missão, tem Deus é amor e por aí vai, né? E a gente vê a igreja toda dividida, cada um pensando de uma maneira, cada um interpretando de uma maneira, né? E isso chegou até os nossos dias, chegou até o nosso tempo. Mas até a quarta parábola, semeador, joio, grão de mostarda, fermento. 4 parábolas. Essas 4 parábolas, irmãos, aonde que o Senhor proferiu elas? Em que local que o Senhor proferiu essas parábolas? Se a gente for no início do capítulo 13, versículo 1 fala assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, ou seja, o Senhor saiu de casa, assentou-se à beira-mar, e as multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então esse foi o local onde o Senhor proferiu essas 4 primeiras parábolas. A gente viu que a praia tipifica a nação de Israel, mas o Senhor foi para o mar, que tipifica as nações, mas no mar ele entrou num barco, que tipifica a igreja. Certo? E estava falando com as multidões que estavam na praia, que era a nação de Israel, mostrando os mistérios do reino. Aquilo que Paulo fala em Romanos, que Deus nos colocou, nos chamou como igreja para colocar em ciúmes o povo de Israel. Né? Então essa é a figura. O Senhor num barco, no mar, falando para a multidão que está na areia, que tipifica a nação de Israel. Essas 4 parábolas foram proferidas dessa maneira. Mas nós chegamos no versículo 36. O que acontece, irmão, no versículo 36? Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Já mudou o local. Certo? E isso aqui tem significado, irmãos. Porque são 7 parábolas. 4 o Senhor proferiu no local. 3 proferiu dentro de casa. 4 foi na praia, no mar, e 3 foi dentro de casa. O que nos mostra essa mudança? O que quer dizer o 4 e o 3? Apóstolos. Na Bíblia, na palavra. 4 mais 3 é 7. Amém. São 7, mas São ele 7. falou as 4 para a multidão, né? Para a multidão. E as outras 3 ele falou com os apóstolos. Com os discípulos em particular. Os discípulos, é. Em particular, muito bem. Mas essa mudança de 4 para 3, irmãos,
nos fala de quê? 4 na Bíblia é o número da criação. 3 significa o que na Bíblia, irmão? 3 significa trindade. Que isso? Eu engolido agora. 3 é trindade. 4 é criação. Na Bíblia, sempre quando alguma coisa passa do 4 para o 3, é algo positivo. Porque está saindo da criação e indo para a trindade. Quando alguma coisa na Bíblia passa do 3 para o 4, é negativo. Porque está degradando. Está saindo da trindade e vindo para a criação. Certo? Então, quando essas 4 parábolas são proferidas no mar, na praia, e 3 dentro de casa, está vindo do 4 para o 3. E a partir desse momento, irmãos, a gente vai ver uma mudança no reino dos céus. Agora vai haver uma restauração. Até aqui a gente só viu degradação. Joio sendo plantado. Uma hortaliça, que é uma mostarda, virando uma árvore, algo anormal. E o fermento sendo colocado em 3 medidas de farinha. Só algo negativo, só degradação. Mas a partir de agora, a gente vai ver um avanço do Senhor e uma restauração do seu testemunho na sua igreja. Então, quais são as 3 parábolas restantes, irmãos? Eu não vou entrar na explicação da parábola do joio e do trigo, porque nós já vimos na outra reunião, né? Aqui ele vai começar explicando, né? Porque os discípulos perguntaram, explica-nos a parábola. Ele vai explicar para os discípulos a parábola do joio e do trigo. E já no versículo 44, o Senhor inicia uma outra parábola, que é a parábola do tesouro escondido. E fala assim, irmãos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então aqui nós vemos o início de restauração na igreja e no testemunho, irmãos. A próxima parábola é a parábola da pérola de grande valor. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Muitos interpretam essas parábolas, eu vou começar pela do tesouro escondido, né? Como sendo o Senhor encontrando a igreja e dando sua vida por ela. Muitos interpretam dessa forma. Esse homem aqui é o Senhor que deu a sua vida pelo mundo para resgatar a igreja. Certo? Mas se nós formos para o grego, irmãos, quando esse homem aqui, ele acha esse tesouro, ele não acha porque ele está procurando o tesouro. É como se alguém estivesse arando a terra, mexendo lá com a terra, né? Está mexendo lá com a terra. Está ocupado com as tarefas do dia a dia e de repente acha alguma coisa, sem querer. Não sei se já aconteceu isso com o Jair, né? Mexendo na terra lá, bate alguma coisa lá e por que é isso aqui? Vai ver e acha um tesouro. Essa parábola do tesouro escondido fala justamente disso. De alguém que se esbarrou com o tesouro. Sem querer, digamos assim, entre aspas, né? Sem querer, ele achou esse tesouro. E o que ele faz? Ele se alegra com o tesouro que achou. Quem não se alegra com o tesouro que acha, né? Ele vai e vende tudo que tem, mas ele não compra o tesouro. Ele compra o campo. O que é o campo, irmãos? Nessas parábolas que nós vimos aqui. O campo é o mundo, né? E esse homem aqui não pode ser o Senhor. Porque o Senhor ele achou a sua igreja por acaso? Foi sem querer que o Senhor encontrou a igreja? Ou ele sabia o que ele estava fazendo e por quem ele estava dando a sua vida? Ele sabia. Mas esse homem aqui, ele esbarra no tesouro, encontra o tesouro. Ele vai, vende tudo que tem, se alegra,
mas compra o campo e não compra o tesouro. Que momento histórico é esse, irmãos, que isso aconteceu? Alguém que esbarrou com o tesouro e se alegrou e comprou o campo. Que momento histórico foi esse, irmãos? Alguém chuta aí? A Igreja Católica absorveu para si, né, a palavra. Isso aí é a parábola do fermento. Igreja Católica. Tomando para si a interpretação, misturando um monte de coisa ali. Esse é o momento histórico do fermento. Ninguém? Qual foi esse momento histórico? Quem foi que achou um tesouro na história? E causou uma reforma? Aí eu já dei a dica, né? Esse aqui, irmãos, representado por Martinho Lutero, né, mas um grupo de irmãos naquela época, ano de 1500, 1400 e pouco, que encontrou algo na palavra, irmãos. Encontrou algo na palavra. Justificação pela fé. Algo que estava escondido em camadas e camadas de terra, irmãos. E aquele tesouro é encontrado. Mas Martinho Lutero, ele mesmo fazia parte da Igreja Católica. E a intenção dele não era romper com a Igreja Católica. A intenção de Martinho Lutero não era romper com a Igreja Católica, mas era reformar a Igreja Católica. Porque ele mesmo tinha uma posição na Igreja Católica, né? Mas ele viu algo, irmãos, que ele não conseguiu ficar quieto. Né? Quando a gente vê algo na palavra e o véu sai dos nossos olhos, irmãos, nós conseguimos reter aquilo? Nós não conseguimos reter, né? Então Martinho Lutero, e ele é a figura, né, que mais sobressai na reforma, mas tiveram outros irmãos também, irmãos, que antes de Lutero começaram essa reforma também. Então, irmãos, Lutero, o que ele faz? Ele inicia com aquelas 95 teses que foram pregadas na porta da igreja lá, né? Ele inicia um movimento de restauração da palavra. Então, por isso essa divisão de 4 para 3. A criação se voltando para a Trindade. Movimento de restauração. Aqui o Senhor começa uma restauração na sua igreja, irmãos. E Martinho Lutero, ele viu muitas coisas que estavam escondidas. Justificação pela fé, o sacerdócio de todos os santos. Ele viu que a Bíblia, que a palavra tinha que estar na mão dos irmãos, não podia estar retida lá no clero, na liderança, que fazia o culto em latim, que ninguém entendia nada, né? Então ele viu muita coisa. Ele viu a vida interior, verdadeira, que tinha que ser vivida. Mas de tudo o que Martinho Lutero viu, irmãos, de tudo que ele viu, ele teve que negociar. Para que ele vivesse tudo que ele enxergou, ele teve que comprar o campo. Ele não pôde ficar só com o tesouro. Ele teve que negociar com os poderes seculares daquela época. Porque o Papa era uma autoridade. Mas existiam os reis. Então ele teve que negociar com o rei da Germânia, que hoje em dia é a Alemanha, né? Ele teve que negociar com o rei para que ele pudesse viver aquelas verdades que ele descobriu na palavra, sem ser perseguido pela Igreja Católica. Ele teve que negociar com o rei. Ele teve que entrar em acordo com a política daquela época. E o que aconteceu? A Alemanha se tornou o quê? O que a Alemanha se tornou? Luterana. Agora a religião da Alemanha era luterana. E isso aconteceu por toda a Europa, irmãos. Essa reforma, que foi o início de restauração que o Senhor queria fazer na sua igreja, ela iniciou, mas não avançou. Ela não avançou tudo que tinha que avançar. Então a Alemanha se tornou luterana, a Inglaterra se tornou anglicana, a França se tornou calvinista,
E ali começou a haver uma separação. Foi ali o início da restauração, mas não por completo. Certo? Nós estamos na quinta parábola, certo? Semeador, joio, grão de mostarda, fermento, tesouro escondido. Nós vimos que as 7 parábolas se relacionam com as 7 cartas do Apocalipse. Qual é a quinta carta do Apocalipse, irmãos? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Então, a parábola do tesouro escondido se relaciona com a carta que foi enviada a Sardes. Vamos lá para Sardes, irmãos. Apocalipse, capítulo 3. Olha só. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. O que fala aqui, irmãos? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tem nomes de que vive, mas está morto. Ou seja, o Senhor fala para a sua igreja em Sardes, que tipifica uma igreja, um período histórico, que é esse que a parábola do tesouro escondido está tipificando também. Essa época da reforma, o que o Senhor fala para aquela igreja? Que começou a colocar um monte de nome: luterana, metodista, anglicana, batista, e por aí vai. Chegou até os nossos dias. O que o Senhor fala para essas igrejas? Tem nome de que vive, mas está morto. Só tem nome, irmãos. Aí que começam as denominações. Tem nome de que vive, mas está morto. E o que ele continua falando? Versículo 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Tem alguma outra versão aí, na mão dos irmãos? Em vez de íntegras, tem alguma outra palavra? Ser vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Posso ler? Pode ler. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Amém. Então, quando o Senhor fala para a igreja, naquela época, que não achou íntegra, não achou perfeito, e tem uma outra tradução que fala que não achou completo, está falando justamente disso, desse início da reforma, mas que essa reforma parou, irmãos. Porque aqueles irmãos tiveram que comprar o campo, tiveram que negociar com a política, com os reis da época, para que pudessem viver aquela realidade que eles descobriram na palavra. Então não foi algo totalmente puro, foi o início de restauração, graças a Deus pelo movimento da reforma, não estou falando mal da reforma, graças a Deus que teve esse movimento de início de restauração, mas a reforma não foi completa, né? Interessante que os irmãos hoje, muitos irmãos, eles levantam a voz para falar o quê? Não, eu sou reformado. Já escutaram? Não, eu sou reformado, irmãos. Se o irmão é reformado, quer dizer que não precisa mais fazer nada. Já está reformado, né? Já reformou, então está certo, está tudo perfeito. Mas o Senhor continua reformando, irmãos. Aquela igreja, naquela época, não se tornou da maneira que o Senhor queria que se tornasse. Ela avançou, mas parou. Negociou com o campo, comprou o campo. Aquela massa de fermento, de trigo com fermento, que cresceu, agora virou o campo. A árvore se tornou aquela massa com fermento, e agora essa massa vira o campo. Porque agora todo mundo era cristão. O mundo ocidental todinho era cristão, irmãos. O campo era cristão. A cristandade. Mas ali havia um tesouro que alguém descobriu.
mesmo que foi sem querer, estava procurando, mas não estava muito, mas encontrou. E graças a Deus, porque aqueles irmãos daquela época encontraram esse tesouro. Mas eles compraram o campo e fizeram o que é com o tesouro, irmãos? Esconderam. Esconderam o tesouro. Não é isso que está escrito aqui? Vamos lá em Mateus. Mateus 13. Mateus 13, versículo 44. Certo homem, tendo achado o tesouro, fez o que, irmãos, com o tesouro? Escondeu o tesouro no campo, irmãos. Muito do que Lutero descobriu não chegou até não foi divulgado amplamente. O que os irmãos conhecem da Reforma Protestante? O que vem assim na mente, assim? Reforma Protestante. Qual? Protesto. Mas eles protestavam porque Martinho Lutero descobriu o quê? O que ele descobriu? Salvação pela graça. Salvação pela graça. É isso que chega até nós, não é? Mas ele descobriu muita coisa, irmãos. Que ficou escondido, ficou abafado. Não podia. Não podia. Não ia matar ele. Né? Ele teve que negociar, comprou o campo. Sabe o que ele descobriu? O sacerdócio de todos os santos. Aquilo que está lá em 1 Pedro. Vós sois nação eleita, sacerdócio real. Cada um, irmão, era um sacerdote diante de Deus que tinha que oferecer sacrifício de holocausto para o Senhor. Não tinha que depender mais de um padre, de um bispo, de um papa. E aquela questão de pagar também, né? De um pastor. Também, de um pastor. Não tem que depender de pastor. Hoje as denominações acham que é diferente da Igreja Católica? É o pastor que manda, ele que está lá no púlpito e todo mundo aqui tem que obedecer. Por isso que o Senhor falou, não achei as suas obras íntegras, completas, perfeitas. Porque o protestantismo, lembra que eu falei da semana passada? Quem eram as 3 medidas de... o fermento foi colocado em 3 medidas de farinha. Quem são as 3 medidas de farinha? Em que o fermento foi inserido? Católico, Igreja Católica Romana, Protestante e a Igreja Ortodoxa Oriental. São os 3 ramos daquela mistura que houve. Irmãos, quando o fermento é misturado na massa, quem consegue tirar? Dá para tirar o fermento da massa? Todas as heresias que foram misturadas com a pura palavra. Até hoje, irmãos, até hoje. Qualquer grupo cristão, qualquer grupo cristão hoje, irmãos, 2022, na sua doutrina tem fermento. Ninguém está puro, irmãos. Ninguém está purinho. Todo mundo defende o seu peixe. O batista defende o peixe dele. O presbiteriano, não, somos nós que... O metodista, o assembleano, né? E até os irmãos que vivem sem nome também tem o fermento lá, irmãos. Tem o fermento lá também. Ah, nós somos os irmãos. O Senhor está reformando ainda. O Senhor ainda está reformando. Esse sem nome foi nós mesmo. Irmãos, mas o Senhor não parou na parábola do tesouro escondido. Tem uma parábola seguinte, irmãos. Tem a parábola da pérola de grande valor. Olha só, eu queria que os irmãos estivessem bem atentos, irmãos. Para quê? Olha só, irmão, isso é motivo de muita alegria. Os irmãos estão enxergando a linha do tempo da história da igreja e aonde nós estamos, irmãos. Só vou falar isso para alegrar o coração dos irmãos, para aqueles que querem enxergar, né? Chegamos na próxima parábola, TT, a parábola da pérola de grande valor. O que é uma pérola? Né? Oi? Uma joia de muito valor. Mas onde que essa joia é produzida? Aonde? Aonde que essa ostra fica, irmão?
nas profundezas. Certo? Olha só, olha a figura, irmãos. Olha a figura, irmãos. Versículo 45, Mateus 13. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Olha só. O tesouro escondido foi encontrado, digamos assim, entre aspas, por acaso. Não estava procurando, não estava muito. Viu alguma... encontrei o tesouro. Encontrei. Eu não sei se é verdade. Não sei. Eu tive pouco tempo para pesquisar, para saber se era verdade ou não. Mas eu já escutei, num estudo que eu fiz, tem muito tempo atrás que eu fiz esse estudo, que Martinho Lutero viu a salvação por fé e não por obras, que era pela graça. Sabe onde que ele estava quando ele teve esse... Ele estava meditando sobre a palavra e veio isso nele. Sabe onde que ele estava? Já ouvi também. Fala aí então, Jair. Fala aí. Mas eu tenho dúvida se é. Pode falar, mano. Eu também tenho dúvida. Eu só estou comentando aqui, mas... Parece que foi uma situação que ele viveu e na igreja de Santana. Eu sei que na igreja de Santana. Vou pesquisar, não sei. É. Não sei. Sabe onde que ele estava? Eu já escutei falar isso. Vou confirmar para depois trazer para os irmãos. Ele estava na privada, fazendo suas necessidades. Estava lá sentado, tranquilo, meditando na palavra. Meditando. A gente está lá, sentado, tranquilo. Veio. Na hora, irmãos, ali, onde o Senhor trabalha na vida dele, ali. O Senhor trabalha em qualquer local, irmãos. Ele estava lá tranquilo e veio. A salvação é pela fé, não é por obras. Imagina, irmãos, o irmão encontrou aquele tesouro. Mas essa pérola, diferente. Essa pérola aqui, irmãos, é um comerciante que negocia e procura. Ele procura pérola de grande valor. Ele está procurando, irmãos. Ele não está parado. Ele sabe que tem um tesouro. Ele está investigando. Pô, não é isso aqui. Não pode ser. Pô, vamos lá e pula para lá. E também não está aqui. E pula para outra. Vai para outra igreja. Não é. Aí, de repente, ele encontra uma pérola de grande valor, irmãos. E essa pérola está lá na profundeza do mar. Sobre camadas e camadas de onda, irmãos. O que é o mar, irmãos? O que é o mar? O campo é o mundo. O que é o mar? É o mundo. Tipifica o mundo também. Então, ela está debaixo, irmãos, de várias camadas de mundanismo que entrou na igreja. Não sei se todos, mas nós que estamos aqui, quem é que estava incomodado, procurando algo? Quem é que estava? Ali levantou a mão. Eu estava incomodado, eu estava procurando algo, irmãos. Eu olhava assim e falava, não pode ser isso aqui. Eu pegava a palavra assim e olhava o que estava acontecendo. Não pode ser. Não bate. Tem que ter algo mais, tem que ter. E não encontrava. E passou anos no mar. E passou anos. A gente não pode. E orava ao Senhor e buscava na palavra. Só num lugar. E buscava, né? Chorava. E aquele negócio no interior, dentro, não pode ser. Tem que ter algo mais. A realidade não pode ser isso que eu estou vendo. Não pode ser isso. Né? Então o homem procurava a pérola de grande valor. E quando ele encontra, fala aí. Incomoda, né? Incomoda. Porque aconteceu comigo também, quando eu estava na católica, né? Eu vi aquilo, gente, não pode ser só isso aqui. Porque a Bíblia tinha tantas coisas, eles não iam até o final, a gente está aqui, né? Tem essas partes que a gente está estudando. É diminuição, lá não, era uma parte que eles que falavam, não tinha Bíblia, nada disso aqui. Então aquilo me incomodou. E eu fui buscar, né? Gente, não é possível, não pode ser só isso. Está procurando uma pérola de grande valor. Está negociando. Pô. Não pode ser isso. Agora, vou fazer a pergunta depois, vamos lá. Versículo 46. E tendo achado uma pérola de grande valor, o que ele faz? Vende tudo que tem e compra essa pérola. Na parábola anterior, ele não compra o tesouro, ele compra o mundo, ele compra o campo. Mas aqui é diferente, irmãos.
Ele compra a pérola, ele dá a sua vida pela pérola. Tudo que ele tem, Ele vende. ele não quer saber mais de nada. Ele só quer saber daquela realidade que ele encontrou. Ele descobriu algo superior, né? Descobriu algo. Então ele se desfaz de tudo que ele tem e compra essa pérola de grande valor. Que momento histórico é esse, irmãos? Que momento histórico é esse? Quando que iniciou esse achado dessa pérola de grande valor? Foi mais ou menos ali, eu botei até no grupo hoje, 1825, 1800, século XIX, quando os irmãos de várias denominações começaram a sair e se reunir simplesmente para estudar a palavra. Na Irlanda, na Inglaterra, na França, porque Darby depois foi para a França. O nome que se sobressai nessa época, John Nelson Darby, que ele conseguiu enxergar uma pérola da palavra. Que pérola é essa? A realidade do reino. A realidade do reino. Ele conseguiu enxergar. E viu que essa palavra estava meio que escondida nas várias denominações. Então eles começaram a se reunir. Começaram a se reunir na faculdade. Depois foram para outro local. E esse foi o início. Não estou dizendo que foram só eles. Mas esse foi o início dessa próxima etapa de restauração. Olha o ano, irmãos. 1825. Em que parábola nós estamos? Qual o número? Em qual parábola nós estamos? Na sexta parábola. 1825. Então isso aqui já iniciou, irmãos, século XIX. Em que ano nós estamos, irmãos? 2022. Só falta quantas parábolas para se cumprir? Mais uma. Nós vamos ver o que é a parábola da rede, tá? Não sei se hoje, vou tentar. Os irmãos topam? Mas tudo bem, ainda estamos na parábola da pérola de grande valor. Com que igreja se relaciona em Apocalipse? Com que carta? Sexta parábola se relaciona com a sexta igreja. Com a sexta carta que foi enviada à sexta igreja, né? Que igreja é essa? Filadélfia. Olha só, aqui esse homem da parábola vende tudo que tem e compra essa pérola. Quem vende tudo que tem, o que acontece? Era assim, quem vende tudo que tem. Desprende. Mas como que essa pessoa fica? Fica sem nada, né? Vendeu tudo que tinha. Vamos lá, capítulo 3 de Apocalipse. O que o Senhor fala para a igreja de Filadélfia? 3:7, né? 3:7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Olha só, o santo, o verdadeiro, essa pérola de grande valor. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que mais que o Senhor sabe dessa igreja, irmãos? Pode falar aí. Tendo pouca força. Que tens pouca força. Não negar. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste. Tem pouca força, vendeu tudo que tinha por causa da pérola de grande valor. Não nega o nome do Senhor. Irmãos, isso aconteceu em 1800 e vem prosseguindo até os dias de hoje. Irmão. Por que nós estamos aqui? Desculpa, Malvino, vai me perdoar? Eu vou falar algo aqui. Me perdoa. Por que nós estamos aqui na caverna de Adulão? Eu chamo aqui de caverna de Adulão, irmão. Por que nós estamos aqui na caverna de Adulão, Malvino? A gente não podia estar numa igreja lá com uma orquestra, cheio de luzes, pintar a parede de preto, né? Hoje tá moda, né? Bota os outros para dançar. Com aquelas irmãs lá, pulando lá, dançando na frente. Aquela mensagem que amacia o ego. Não podia estar lá, gente? Por que a gente está aqui na caverna de Adulão? Por que a gente vem lá de Bangu para cá? Por que o Jair veio não sei de onde para cá? Por que o Nery vem lá de Realengo? Pai, cuidado com a boiuna, pai. Perigoso. Por que ele vem de lá para cá?
Se não é porque ele está vendo alguma coisa, Verdade. uma pérola de grande valor, ele está vendo algo ali, irmão. Pode até não estar vendo nitidamente, assim, completamente. Mas tem uma Mas tá vendo? Por que a gente está aqui hoje, irmãos? Tá vendo? Tá lá da colônia. Caverna do Adubão. Isso é tremendo. Isso é Acho que é tremendo. o desejo de Ané, né? Descobrir que está enterrado, está escondido. Irmãos, nós não somos perfeitos. Ah, nós somos a igreja de Filadélfia. O Senhor não teve nenhuma repreensão para a igreja de Filadélfia. Se nós lermos aqui, não tem nenhuma repreensão, só tem elogio. Tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Põe diante de ti uma porta aberta. Irmãos, nós podíamos estar com uma posição na denominação. Ser promovido, não, lá de fala consagrado. Consagrado a pastor, não sei o que, a bispo. E lá, ó, comandando, mandando. Posição entre os homens. Né? Mas diante de Deus, irmãos. Essa que é a questão. Então, aqueles irmãos, em 1825, o que eles viram? Eles viram que não tem esse negócio de você é maior do que eu, que é o pastor, que é o padre, que é o papa. Nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. Eles ficaram conhecidos, sabe como? Irmãos unidos. Os irmãos de Plymouth. Ou os irmãos unidos. Se consideravam irmãos. Não, eu sou irmão, você é meu irmão. Ah, não, eu sou o bispo primaz. Eu sou o reverendo não sei quem. Né? Acho que eu botei no grupo lá. Então, eram tratados como irmãos, na simplicidade. Nós queremos isso. Ser tratado como irmão. Nós estamos nessa caminhada. Temos muito que avançar, irmão. Não é porque a gente não tem um nome ali, que já está tudo tranquilo, está tudo resolvido. Não, irmão. Essa pérola é achada na profundeza. Nós temos que cavar, irmãos, na profundidade. Nós temos que descer. Não podemos ficar na superfície. Na superfície, irmãos. Não estou dizendo que os irmãos que estão na denominação não sejam irmãos. O Senhor trabalha lá também. O Senhor trabalha na denominação. O Senhor trabalha na igreja católica. Tem irmãos lá. Sim. Eu creio. Mas o Senhor está falando do sistema estabelecido. O sistema é maligno. O sistema estabelecido não é do Senhor. Tem muitos irmãos lá dentro. Mas uma coisa eu digo. Se o irmão quiser uma maturidade espiritual, ele tem que sair de lá. Lá, o Senhor salva. O Senhor salva aqui, o Senhor salva lá, o Senhor salva em qualquer lugar, irmãos. Amém. Agora, uma coisa é o Senhor salvar. Agora, outra coisa é nós nos tornarmos filhos maduros. São coisas totalmente diferentes. Né? Eu vou tentar avançar um pouco mais para tentar fechar. Alguém, irmãos, que viu essa pérola de grande valor e deixou tudo que tinha? Já não na história da igreja, mas lá no início. Quem foi que viu? Paulo. Paulo viu esse reino, viu essa joia, viu as promessas. E quem era Paulo? Judeu de judeu, fariseu de fariseus, né? Da tribo de Benjamim, Circuncidado. aos pés de Gamaliel, circuncidado o 8º dia. Vamos lá, Filipenses. Perseguidor, ao qual não era Zeloso. zeloso, perseguidor também. Filipenses, irmãos. Não era digno de ser chamado apóstolo, mas com mandado de Deus. Filipenses capítulo 3. Versículo 4. Eu vou ler a partir do versículo 2. Para quê? Porque nessas parábolas o Senhor está nos alertando, certo? De uma aparência de reino, para nós não sermos enganados. E o que Paulo fala aqui no versículo 2, capítulo 3? Acautelai-vos dos cães.
Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão, ou seja, do fermento, daquilo que parece, tem uma aparência de cristandade, de cristão, mas não é. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. A gente vê muita gente confiando na carne. Trazendo para dentro da igreja o quê? Métodos seculares. Como crescer uma igreja? Vamos ver. Como que o mundo faz para crescer uma empresa? Vamos fazer aqui dentro também. Métodos corporativos. Coaches dentro da igreja. Mas o que Paulo viu aqui? O que ele fala no versículo 4? Bem que eu poderia confiar também na carne, mano. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso ele se achando, né? Mas o que para mim era lucro, olha aí, vendeu tudo que tinha. Isso considerei perda. Para quê, irmãos? Por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como é que Paulo morreu, irmãos? Sem nada. Ele tinha os livros e tinha a sua capa. Não esquece de trazer meus livros e a capa também. A única coisa que ele tinha. Por quê? Porque ele viu esse reino, irmãos. Ele viveu esse reino. Ele tinha essa pérola de grande valor. Então, esse é o momento histórico. Paulo viveu isso lá no início. Isso foi perdido, mas o Senhor restaurou na história da igreja. 1800 e pouco. E vem irmãos depois de John Nelson Darby, irmãos. Robert Gouveia, G.H. Pembe, Otmani, Whitney Lee, chegou até os nossos... Madame Guyon, pode citar, irmãos. John Wesley. John Wesley faz parte desse processo da pérola de grande valor, do tesouro escondido, ele está nesse meio termo, entendeu? Porque teve um avivamento ali com John Wesley, as missões, né? Aquele avivamento do Espírito Santo. Os puritanos. Pô. Então é um movimento de restauração. Nessas últimas 3 parábolas. As 4 primeiras, degradação, e o Senhor começa a restaurar. Martim Lutero, tesouro escondido, pérola de grande valor. E chegamos na última parábola. A parábola da rede. 10 para as 10. Isso tem significado, tá, irmãos? A última parábola já acabou no tempo. 10 para 10. Irmãos, por que irmãos, lá em Maricá, Lucimar, irmã Norma, a irmã Célia, escutam esses áudios e dão amém? Os meus sobrinhos estão... Porque estão vendo algo, né? Tremenda. Estão vendo algo. Partimos o pão e a família. E ali eles estão em busca dessa pérola. Silvio, que é o esposo, a Norma, a Débora, a Ana Luísa e a Mia. Sim. Essa pérola de grande valor, né? Sim. Então nós somos fracos. Força. Nós temos pouca força. Quem somos nós, né? Estamos aqui na caverna de Adulão, né, meu amigo? Louvando o Senhor, E aprendendo. Somos rejeitados. Amém, irmãos? Eu termino aqui. Semana que vem nós retomamos para nós vermos a última parábola. A parábola da rede sendo lançada ao mar. Recolhendo peixes maus e peixes justos. De todas as espécies, depois separando. Amém.